Bem-vindos ao Estudar Direito pelo Mundo, um podcast feito por mim, Klaus, com entrevistas e informações sobre como funciona estudar direito em diversas partes do mundo. Aqui você vai aprender sobre os requisitos para estudar direito em outros países, vai ouvir um pouco da experiência de outros estudantes e não se preocupe quando começar a ouvir eles falando em inglês, pois todas as partes têm tradução. Então convido vocês para ouvirem o episódio até o final e convidarem um amigo para ouvir também. Olá galera, boa tarde. Então estamos aqui para mais uma live e hoje eu vou estar falando com a Ambar Maceo, que vai falar direto da República Dominicana. Ela que estudou na Argentina, na República Dominicana e atualmente estudou e também está praticando direito nos Estados Unidos. Então estou super animado para poder entrevistar ela, saber um pouco mais sobre a experiência da Law School nesses países que ela passou, né? E fica aí com a gente mais um segundinho para a gente poder aprender então um pouco sobre o direito, né? Tanto o estudo do direito quanto a prática, né? Porque ela inclusive atuou como advogada na República Dominicana e atualmente atua como advogada nos Estados Unidos. Então é legal. Parece que tivemos uma pequena falha na conexão aqui. Já estou voltando. Vamos lá. Hey! Boa tarde! Boa tarde, como vai? Tudo bom? Que bom, que bom. Muito obrigada. Thank you so much. It's lovely to hear you speaking Portuguese. Thanks a lot. Oh, no problem. Tenho um pouco de vergonha, mas vou tentar te falar um pouquinho pra gente. Awesome. Wonderful. Que ótimo poder falar com a Ambar. Para introduzir um pouco ela, né, vou falar um pouquinho sobre seu currículo e você me ajuda, então. Ok, tá bom. Então, Ambar começou seu estudo jurídico na República Dominicana, depois virou advogada na República Dominicana, depois fez um mestrado em Direito na Argentina e atualmente, né, depois de ter estudado nos Estados Unidos, atua como advogada nos Estados Unidos. Ótimo. Então, você gostaria de falar um pouco para nós sobre a sua carreira? E se você não entender meu português, se tiver muito rápido, pode me falar. A gente vai conversando em inglês e eu faço a tradução depois também, ok? Tá bom, então eu vou falar em inglês porque meu português não é muito bom, mas eu queria falar olá para toda a gente boa aqui. Estou muito feliz de estar aqui com vocês e eu prometo praticar muito meu português para o próximo live. Tá bom? Awesome. Thanks a lot. Thank you for having me. Everything that you said is right. I went to law school in the Dominican Republic and I graduated there. I practiced there for a few years before moving to the US. And in the interim, I went to Argentina for my master's degree in criminal law because I never thought I would end up living in the States. So my plan was always I go to Argentina. It's a legal system that is very similar to what the criminal legal system was starting to become in the DR at the time. And I said, okay, so great, I go there and come back and apply everything that I learned. And I got to do that for a little while, but then I ended up getting married and moving to the US. So here we are. Awesome. Okay, I'll just make a summary and translate that into Portuguese. Então, ela acabou de fazer um compêndio da carreira dela, né? Falando, então, que ela nunca esperava, na verdade, estar morando nos Estados Unidos hoje, mas foram coisas que aconteceram na vida, né? Então, ela praticou direito, né? Praticou advocacia na República Dominicana, aí depois foi para a Argentina e foi estudar direito criminal lá, sendo que o direito penal estava muito parecido com com as mudanças, né? Com as alterações e atualizações legais que estavam acontecendo na República Dominicana na época. Mas aí, ao voltar, acabou se casando e mudando-se para os Estados Unidos, onde ela atua hoje como advogada, né? E também já fez um LLM, né? Que é um mestrado em Direito nos Estados Unidos. That is just incredible. I can listen to you speak all day. Perfect Portuguese. Thanks a lot. Oh, well, first of all, I was thinking,
we've talked a bit about, you know, like the requirements for entering law school, both in the Dominican Republic, in Argentina, in the US, you know, all these options. And I was thinking, since you already had all these different experiences, would you say there's like a system that maybe better engages people or better measures how much you know? You know, I was just thinking, when you enter law school in any of those countries, which one did you think that you both entered more prepared and also left more prepared? So, you know, I would have to say none, surprisingly. In the DR, as you know, I went to Argentina and to the US for an LLM, which is a different animal in terms of the admissions process. But I do know a little bit about how it works when you are starting fresh and going to law school for a JD in the US. So I feel like in comparison, for example, in the DR, we have an admissions test, but it is an admissions test from the university. So it's nothing like a standardized test like the LSATs that they have in the US. So one could think, oh, okay, maybe that is a better way because it gets you ready for that. But let me tell you, I don't think so. I studied for the LSATs because originally I wasn't aware that I could just do an LLM and take the bar exam. So I was really considering going back to law school once I moved here. And it is a test that has nothing to do with law school. So it supposedly measures a little bit of math and measures your comprehensive lecture and your reasoning process, but in reality, it's just another standardized test. So I don't necessarily think that taking that test makes you better prepared for what's coming. And in Argentina, there was no test, but again, I entered as an LLM, so it's a little bit, one could say, easier in a way, but harder in the sense that I had to accredit all of my prior education to make sure that I was eligible to go for the LLM. So hopefully that will answer somehow the question. Oh yeah, that was great. You know, I really liked hearing from you, and I loved when you start with none, you know, because it's awesome to just know that there is no perfect system, right? Yeah. Então, a primeira coisa que eu perguntei foi, tendo experiência já em 3 países, né, desde a admissão para a faculdade de Direito até a admissão para a Ordem dos Advogados, né, qual que ela sentiu que fazia ela mais preparada, né, que teve uma sensação de uma preparação melhor, né, estou preparado para o que vai acontecer. E aí o que ela me relatou é que nenhum dá essa experiência completamente, né. O que ela sentiu é que por estar fazendo mestrado, né, os requisitos são diferentes, mas mesmo assim eles não mediam especificamente tudo que ela podia dar ou tudo que estava vindo, né. E um outro ponto que eu achei legal também é que ela comentou que chegou a se preparar para o LSAT, que seria uma prova de admissão para o curso de Direito nos Estados Unidos, que é um curso de pós-graduação, inclusive. E ela falou que mesmo esse curso não prepara realmente, né, mesmo essa admissão no LSAT, porque é uma prova que fala sobre matemática, sobre lógica, sobre questão de escrita, então realmente não é uma preparação tão grande assim, né? E, felizmente, ela está em um dos estados dos Estados Unidos que você pode se tornar um advogado, né, fazer o bar logo depois do LLM. Então não precisa fazer o JD, né, que é o outro degree necessário, né? Em alguns outros estados, você precisa fazer o JD antes. Exatamente. São 3 anos versus 1 ano. Então, muito melhor para mim. Muito melhor, né? Muito melhor estudar por 1 ano. E para quem está chegando agora também, né? A Anbar, ela fala português também, né? Lindamente fala português, fala espanhol nativo, né? E também fala inglês. Então, estamos aí com alguém que consegue entender as perguntas, se vocês mandarem nos comentários, né? Você sabe que minha mãe é professora de português na República Dominicana. Ela é dominicana, mas ela adora o Brasil, ela quer ir pro... Ela sabe tudo de Brasil. Ela fala como se ela conhecesse já. Então, eu aprendi um pouquinho de ela, mas aprendi mais por meus clientes.
porque eu tenho muitos clientes brasileiros e eles me ensinam muito. Que legal, que ótimo. Ah, que bacana. Então, falando já sobre isso, né, a gente acabou conversando um pouco antes, né, e na sua bio, por favor, me diga se eu estiver falando rápido em português que a gente muda para inglês, tá? Você comentou sobre, atualmente está trabalhando na defesa das pessoas que são menos representadas. Então, você poderia falar um pouco sobre a sua atuação profissional? E também Sim. uma pergunta aqui da Inaê, obrigado por comentar. Em qual estado dos Estados Unidos que você está morando atualmente também? Ok, então eu estou morando atualmente no Massachusetts. And I will tell you all about my practice in English because I don't think I have enough words in Portuguese. So I live in Massachusetts right now. So I've had quite an interesting practice. Initially, when I came in, I was looking for a job as an assistant, an administrative position, just to get my feet wet. You know, I hadn't gone to law school yet. I hadn't taken the bar exam, so I wanted to start somewhere. And I found a wonderful person who gave me an opportunity at a workers' compensation law firm. And that's where I met the majority of my Latino clients, my Brazilian people. And that was a wonderful area. It has more to do with work law and construction accidents. So I started there. But of course, all of my prior practice and experience has been always on the litigation side. So mostly criminal, not criminal defense, but more criminal, let's say prosecution is a different legal system here than in the DR. But I finally found an opportunity there, and I started working with someone who said, you know what, you should definitely apply. There is like a public defender, but the public defender's office is capped. It's at capacity, so they actually subcontract to private attorneys. So essentially, if you are charged with a criminal, if you're facing criminal charges and you go to court and you have no money to afford an attorney, you are entitled to get one by the Constitutional. And of course, one of those attorneys can be a public defender from the public defender's office, or can be a private attorney that is in a subcontract agreement with the public defender's office. So that would be a part of what I do in terms of the criminal defense portion. Ok, great, alright. Então, ela acabou de relatar um pouco sobre a atuação profissional dela e o que ela faz, então, né? Ela explicou que começou a trabalhar nos Estados Unidos, então ela queria ganhar experiência, né? Eu adoro essa expressão, to get my feet wet. É uma expressão muito legal, né? Que fala sobre ganhar experiência, né? Então, molhar os pés, né? Traduzindo literalmente para o português. E ela mora em Massachusetts agora, né? Que é onde ela pratica direito, mas quando ela chegou e começou a sua atuação profissional, ela então ficou sabendo, né, que conheceu toda uma comunidade latina e brasileira também, começou a conhecer questões e trabalhar com questões de direito do trabalho e também sobre acidentes em obras, né, acidentes em construções. E aí ela foi informada, né, que existia essa possibilidade de ser subcontratada, né, trabalhando para o escritório da Defensoria Pública. Então ela, como uma advogada particular, atenderia clientes, né, que tiveram questões criminais contra eles, sendo subcontratada da Defensoria Pública. Eu creio que até isso é alguma coisa que já tínhamos algo semelhante aqui no Brasil, sabe? Só para comentar. Onde o Estado também, né, todo mundo tem esse direito de defesa, né? E também é garantido, então, por lei que alguém irá te defender, independente de você ter condições para pagamento ou não, né? Assim como você relatou agora. Exatamente. Para quem entrou agora também, obrigado por estarem acompanhando, né? E a Amber acabou de compartilhar com a gente que a mãe dela é professora de português, então ela tá conversando em português também. A gente tá trocando um pouco inglês e português para poder fazer, né, o mais completo, com mais informações para vocês. Mas obrigado por acompanharem aqui. E depois disso, você já falou sobre a sua prática, um pouco sobre a questão de entrar nos cursos. E em qual universidade e qual que foi a sua área de foco no estudo do LLM? So in the US or in Argentina? Boa pergunta. Vamos falar sobre os dois, pode ser? Porque você até já comentou que o LLM na Argentina foi focado em penal, criminal.
mas se você puder falar um pouco mais, seria ótimo. Tá bom, então, so in Argentina, I went for they call it a especialização em direito penal in Argentina. So it is equivalent to an LLM degree in the US, but they also have in Argentina what is called a master, which is like a 3-year degree. So that would be a different thing. I went for a 2-year LLM, and it was focused on criminal law. It was very interesting, but it was also tough because I found back in the day, I'm talking 2007, it wasn't necessarily designed for foreign students. So I went there and I found a lot of the subjects and a lot of the teachers that had taught people from law school, it was just like a continuation, and I was all lost. I'm like, oh, okay, wait, what are the principles here? So there was no introductory class or anything like that, which was hard, but also good. Like I got to have like a really good experience on, you know, how to go to law school, or at least the principles that they teach there in Argentina. So it was very nice. Oh, wonderful, wonderful. Então, eu pedi primeiramente para ela falar sobre essas experiências, então, com mestrado, né, com o LLM, e aí ela comentou que na Argentina, o que ela fez foi uma especialização, né, e no Brasil a gente chama da mesma coisa quando é um curso curto assim. O LLM não é validado no Brasil como curso de mestrado, ele é uma pós-graduação, né, porque tem duração curta, né, então o Ministério da Educação não reconhece, e também a defesa de Oh, desculpa. Mas quanto dura em Brasil? Eu estou entrevistando. Não, imagina, tranquilo. Então, depende do curso de pós-graduação que você for fazer. Porque cada universidade tem essa possibilidade de fazer um programa com horas diferentes, né? Então, pode ter um programa de 1 ano, pode ter uma pós-graduação de 2 anos, né? Então, não tem essa diferenciação. E outro ponto que faz com que o LLM não seja reconhecido como mestrado aqui no Brasil é não ter a obrigatoriedade de defender uma dissertação ou de ter uma tese no final, né? Ok. Yeah. Ok. So e aí, então, it's very similar in Argentina. I did have to do a thesis, but it was a very short one. I don't think it's even called thesis. It's like a dissertation, so to speak. So yeah, that makes sense. Got it. So in the U.S., if you want to transition to the U.S., so when I came here, I told you originally I thought I was going to go back to law school. So it's 3 more years, and we're talking that I've been a lawyer for about 5 or 6 years by the time I moved here. So it was really going back to square one. So when I realized that in Massachusetts, I could become eligible to sit for the bar exam if I took 1 year of law school, and we can talk more about the requirements if you want later. So I went to Boston University. It was one of the schools that I applied, and I decided to go with them. And I did a master's in American law. So they had, as part of the requirements of the master, mandatory classes. I had to take constitutional law and professional responsibility, which is more like an ethics class, in addition to introduction to the American law and legal skills and writing, something along those lines. But then I also had to sort of like tailor my curriculum, because the BBE, the Board of Bar Examiners, had a requirement as to what subjects I needed to take to be eligible to sit for the bar. So it's not just do 1 year of law school and you're good. It's do 1 year of law school, but make sure you include constitutional law and certain other subjects that I was able to fit in to make myself eligible. Ok, got it. Então, vou fazer uma tradução completa, né? Voltando lá para a Argentina, a Ambar, ela falou que uma coisa que foi um pouco difícil na pós-graduação ou especialização que ela fez é que ela não era para pessoas internacionais. Então, quando ela chegou lá, não teve uma revisão dos princípios, né? Foi tudo, chegou e já foi direto no conteúdo. O que ela falou que foi difícil, mas fez a experiência se tornar muito boa também. Porque daí, né, ela conseguiu, talvez, não gastar tempo nessas coisas mais básicas, né? Já ser um curso muito avançado. Quando ela chegou nos Estados Unidos também, ela descobriu que em Massachusetts ela poderia fazer, então, esse curso menor, né, que é chamado de LLM,
E nesse curso, ela, depois dele, né, depois de um ano de curso, ela poderia, então, fazer o exame de ordem, né, que lá é o bar. Então, ela escolheu isso, fez isso, mas aí existia um outro detalhe. Além de só fazer uma especialização, uma LLM, ela também teria que escolher algumas matérias específicas que fossem as matérias requeridas pelo bar para poder ser um curso que fosse reconhecido. Então, ela teve que fazer algumas matérias como introdução ao direito americano, direito constitucional. Essas eram obrigatórias para que ela pudesse fazer o bar depois. Então, ao invés de fazer um JD, né, que é o Juris Doctor, de 3 anos, ela conseguiria, nesse estado, fazer só o LLM por 1 ano e já fazer o bar e se tornar advogada. Let me ask you something really quickly. In order to be admitted into the LLM program, were you required to already be a lawyer overseas? Yes, I was. So I had to go through a process of accreditation. We used, I think it's called the LSAC, so Law School Admission Council. And it's basically like a database where you put all of your documents together and they take care of making sure that you meet the requirements. So I had to send in my my certificate from the DR University, but also my transcripts and a copy of my full program. So they needed to see that my 4-year, college degree was legit, so to speak. And, a bunch of other things. My license to practice, which in the Dominican Republic is by means of a decree from the president. So I had to turn that in. And they make sure that you comply with the requirements, and they also tell you, okay, so this degree has X equivalency in the US. For example, my degree, which as you know is an undergraduate degree, it's equivalent to a LLB, a Bachelor of Laws. Mm-hmm. And that allowed me to enter the LLM. Mm-hmm. All right, got it. Nice. Tá então, você vai traduzir. Vamos lá. Então, o que ela acabou de relatar, né, sobre a questão de... Eu pedi, né, mas então, se você for entrar num programa de 1 ano só, você já tinha que ser um advogado em outro país, né, para não ficar muito fácil também para os americanos poderem só fazer 1 ano, né, e se tornarem advogados. E sim, tem esse requisito, você já teria que ser um advogado em outro país. Então, ela teve que, na hora de se cadastrar, né, para law schools, qualquer law school que você precisa se cadastrar nos Estados Unidos, eles têm um sistema unificado, né, que é o LSACT, ou LSAC. Something like that. Ai, vamos lá. There you go. There you go. Então é um centro, né, que reúne todas as informações e quando você vai pedir para entrar em fazer a sua admissão em qualquer law school, você precisa colocar os seus documentos lá. Então ela relatou que teve que colocar o seu certificado da graduação, todas as matérias que ela cursou lá na República Dominicana, também a questão para essa acreditação, né, teve que colocar o decreto presidencial, que é assim que você se torna um advogado na República Dominicana, certo? Uhum. E aí também, né, aqui no Brasil, talvez a carteira do OAB, então teve vários requisitos, né, e aí eles falaram, olha, o seu degree que você teve primeiro, o seu primeiro grau, né, equivale a um bacharelado em Direito nos Estados Unidos, que não é algo oferecido comumente, né? Que é chamado de LLB, né? LLB. E aí, como ela já tinha, então, educação suficiente, então ela tinha esse LLB, já seria o suficiente para fazer o LLM, que é o mestrado em Direito. Também precisa de cartaz de recomendação. Sim. E uma outra coisa super comum, né, em qualquer programa de mestrado é que você precisa de carta de recomendação, né? Did you have to write a personal statement as well and all those other application materials? I cannot recall. I was trying to look it up and find it in my archives, but I'm pretty sure I had to, and I know for sure I had at least to turn at least 3 letters of recommendation from people back in the DR. So it's a lengthy process, but it was very easy compared to my process in Argentina. Because again, Argentina was more for locals back then. Mm-hmm. So I couldn't even, there wasn't a portal online where I could apply
So being in the DR, I had to actually send in my application, my physical papers with a law professor from the DR who also went to Argentina, who helped me navigate that system. Wow, okay, got it. Yeah, it's interesting. I'm considering applying to an ASU program, and they also require me to turn the transcripts in physically. So I'll need to mail it to them. Yeah, it's interesting. In Argentina? No, at ASU, Arizona State University. Oh, in Arizona. Oh, that's awesome. Oh, wow. Yeah. That's weird. It is. I thought it was very different. Então, o que ela estava me falando, né, é que teve dois lados, né? Interessante que nos Estados Unidos ela podia fazer tudo online, né? Colocar os documentos e tudo mais. Porque era um programa já feito para advogados internacionais, né? Ele já tinha esse público. Já na Argentina, o programa dela era feito para locais. Então, ela não conseguiu achar um site lá onde ela conseguia fazer toda a candidatura. E teve que mandar os documentos fisicamente por correio. Foi aí que eu comentei que um dos programas que eu gostaria de fazer no futuro também requer isso, e é lá no Arizona, nos Estados Unidos. E ele também requer que você mande as coisas por correio, né? Que a gente achou super engraçado, assim, diferente. Um outro ponto é que nessas candidaturas para mestrado internacional, e alguns até no Brasil mesmo, né? É comum que você precise escrever vários documentos, né? Às vezes você precisa escrever uma amostra do seu trabalho, da sua escrita, cartas de recomendação, né? Algo super comum. Um personal statement, né, que é dizer por que você gostaria de entrar nessa law school e por que você seria um bom candidato, né, várias razões para que esse oficial de admissões possa dizer, essa pessoa é um bom candidato, né, quando comparar com outros candidatos. Então, são vários pontos interessantes para ver. Se vocês têm alguma pergunta, né, por favor, fiquem à vontade para mandar, para que a gente possa conversar um pouco mais e aproveitar ao máximo dessa experiência que a gente está tendo. Mais uma vez, queria agradecer, Amber, por aceitar, né, esse convite para a gente conversar aqui e para poder trocar mesmo essa experiência. Tá sendo ótimo para mim, sabe? E eu já comentei algumas vezes antes, eu adoro falar com as pessoas que estão aqui nas Américas, né? Realmente eu sinto, assim, o calor humano, uma receptividade muito maior. Então, sou muito grato, assim, pela sua receptividade. Quando você falou em português comigo também, muito querida, né? desde antes, quando eu convidei ela, porque é um processo engraçado, né? Imagina que eu mando mensagem para várias pessoas de vários lugares do mundo e falo, olha, tô fazendo essas entrevistas, você gostaria, né? E alguns ficam tipo, that's weird, you're creepy. E eu, tipo, tô tentando, né? I'm trying. Cara, brasileiro, a mesma coisa, assim. Yeah, I like that. Então ela falou que os dominicanos, os brasileiros, a gente tem todo esse afeto, né, e tudo mais, que a gente já sabe que os nossos países aqui são um pouco mais acalorados, enfim, gentis e tudo mais, né, nesse ponto de vista, assim, de ser receptivo, né? Isso é ótimo. Also, I was wondering, having had all these experiences with law, is the field that you're working nowadays the one that you studied and wanted to, or would you like to change it in the future? Like, how do you see those? You know, I have a favorite subject, but it's hard to work with. Like, what are some of your thoughts? I am working on my favorite subject right now. So I'm working on two things because my practice has evolved a little bit. I always like to sort of like give back to my community and work with, you know, I'm an immigrant, so working with immigrants, and even when I worked with the workers' comp law firm, that was one of the best things that I got to really like help people who had issues with language access, didn't know how to navigate the system. It's really, really, you know, it's very different, as you know, the systems from the US to one of our countries in Latin America and in the Americas. So my practice has there's like a bifurcation now. I still do criminal defense and I love it. That's like one of my biggest passions. But I'm also doing a lot of business formation and helping immigrants and people who are here start and grow their businesses through trademark registrations and things of the like, which is a field that allows me to work with people from different states, because I you know,
I don't have to be licensed in other states to help them with the trademark registration, which is a federal issue. And also with people that are coming from abroad, because nowadays you really need a U.S. attorney by law to help you with to register trademarks in the U.S. if you have a foreign company. So that's something that I'm passionate about, not because I'm helping you register something, but because I'm helping you putting your business on the front line and open the doors for you in the US. So I think I am really in my niche right now. It could be, you know, I could have picked an easier path. I admit that, but I really love what I do. That's awesome. I can see your eyes shining, you know, I can feel it. It's awesome. Então, ela estava falando que eu pedi se ela tinha... como que foi essa experiência, né? Ela escolheu essa área que ela está trabalhando agora, e ela está trabalhando com registro de marcas e patentes, né, de empresas, especialmente trademark, né? Então, registrar o nome de uma empresa e a sua respectiva marca. E aí ela falou que adora fazer isso, né? Ela trabalha com imigração e trabalha com muitas pessoas que vêm de outros países, né? E estão abrindo um negócio aqui. Aqui não, né? Lá nos Estados Unidos. E fazendo isso, então, ela sente que ela consegue colocar os negócios, alavancar o negócio das pessoas, né? E também ajudar eles em todo esse processo de fazer com que o negócio deles seja totalmente regular, esteja registrado. Ela consegue atuar em todos os Estados Unidos, porque você não é obrigado a ter uma licença em cada estado. Então, tem vários pontos legais da carreira dela que se construiu dessa forma. E faz muito sentido, assim, e é muito legal ver o brilho no olho dela quando ela falou sobre isso, né? Então, fiquei bem feliz, adoro ver as pessoas falando sobre o que elas gostam, né? Sim, nós temos uma pergunta aqui. I'm sorry, I'm like taking over while you were translating. I was looking at this question. Great, yeah. Isabel, muito obrigada por sua pergunta. Diz quais foram os desafios com diferentes línguas, tanto espanhol, inglês, quanto linguagem técnica. Oh, Isabel, você não tem ideia. Eu ainda tenho dificuldade com muitos desafios com as diferentes línguas. Vou passar para inglês, porque o meu desafio também tem com português. So really, it's more of a little fear, if you may. When I studied in the DR, I was born there, we speak Spanish. But I was fortunate enough that I worked at a large law firm and they had a lot of clients, US clients, and I went to school for English, so I had some knowledge, and that exposed me to some of the technical, the legal English, if you may. So it wasn't completely weird to me when I came here. But when I had to stand in front of a judge and actually speak, that was the most terrifying thing that I had to do early on. And it's still one of the most terrifying things that I have to do right now. You know, whenever I go to trial and people say, oh, really, you're probably used to that. But no, whenever I go to trial, I feel like I have all the ducks in a row. I've studied my case. I know it better than anyone. But there's always that nagging feeling like, oh, what if I forget that one word? And then the judge won't understand what I'm saying. So, you know, there are a lot of challenges. You just need to, like Claudio says, practice, practice, practice. That's why I'm trying to practice my Portuguese a little bit better now, and just go with it. I think, you know, practice makes key. So that's all we can do. Perfeito, obrigado pela sua resposta. A Amber é maravilhosa, ela tá seguindo o meu Instagram aqui também, né, vendo as minhas dicas de inglês jurídico que eu tenho colocado aqui para vocês, né, tá me ajudando. Então, a Isabelle, minha colega, né, obrigado por ter comentado, né, pediram quais foram os desafios com as diferentes línguas, tanto espanhol quanto inglês, quanto linguagem técnica, né, e aí a Amber falou sobre todos os detalhes, né? Ela falou que, embora tenha se sentido privilegiada por já ter contato com inglês jurídico antes, né? Já ter trabalhado em uma grande firma, então não foi algo novo quando ela chegou nos Estados Unidos, mas toda vez que você chega na frente do juiz numa audiência,
é outra coisa, né? O sentimento é muito diferenciado, né? E aí dá medo de esquecer aquela uma palavra que pode fazer diferença. E talvez dê medo que o juiz não entenda o que você esteja falando. Então, adorei, assim, a sua resposta, né? Muito sincera. E realmente, né? Faz todo sentido. Yeah, it's nothing but the truth. Nothing but the truth. There you go. Oh, Ah, Gina. de nada. Ah, que ótimo, que ótimo. Então, eu penso que por hoje seriam essas perguntas mesmo, né? A gente tinha combinado para ser uma entrevista curta. Sei que você tem muito trabalho e também tem uma criança pequena, certo? Sim, 3 anos, mas ela está no daycare. Por isso vocês não estão ouvindo nada aqui. Vamos lá. Então, olha só uma pergunta da Cláudia, que legal. Ela pediu: você teria algum interesse em estudar no Brasil? Sim, por favor, gostaria muito. Que bacana. Olha, você já tem. Mas eu tenho que falar assim: eu posso ir para o Brasil, mas eu tenho que levar a minha mãe comigo. Porque ela ama o Brasil. Então, eu vou ir. Por favor, traga ela e você já tem guia particular, lugar para ficar e tudo mais, hein? Com certeza, vai ser um prazer ser o seu host. Muito obrigada. Eu vou praticar muito e agora vou ter 2 tradutores. Isso aí, ótimo, ótimo. Então, Amber, mais uma vez, muito obrigado pela sua disponibilidade, pela sua simpatia para conversar comigo hoje. E desejo para você, então, um ótimo dia, muito sucesso na sua jornada. E quero continuar ficando em contato contigo para que a gente possa fazer mais projetos juntos, né? Continuar trocando experiências. Foi ótimo ouvir sobre as suas experiências no mestrado na Argentina e nos Estados Unidos, na sua prática também. Vou fazer uma técnica aí que o professor Colasso, que estava acompanhando antes, me ensinou também, né? Pessoal, se gostaram, clica no coraçãozinho aqui, né? Vamos ver o coração subir. Bom, muito obrigada. Eu gostaria de continuar colaborando. Se a gente tem mais perguntas, pode ligar ou falar para o Cláudio, ou para mim também diretamente. Eu gostaria de ajudar. Eu espero que esta informação ter sido de ajuda, or something like that. What I try to say, yes. So, awesome. Hopefully Super it good. was helpful. It was. Thank you so much. E Cláudia, vocês são muito legal, falando que meu português está muito ótimo. Oh, meu Deus. Obrigado de coração, então, e tenha uma ótima semana. Thank you, você também. Bye, gente. Tchau, tchau. Tchau.